Boa tarde, meu nome é Ana Cecília, sou fonoaudióloga de formação, sou funcionária estatutária, da Secretaria Estadual de Saúde e sou uma das apoiadoras da equipe de saúde do Programa Saúde na Escola para o Estado de Goiás, representante também do Grupo de Trabalho Intersetorial, o GTI estadual para o Programa Saúde na Escola. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a ação número 10 do PSE, do Programa Saúde na Escola, que é a ação de promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com possíveis sinais de alteração. O Programa Saúde na Escola é uma política intersetorial da saúde e da educação que foi instituído por decreto presidencial em 2007. As políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira se unem para promover saúde e educação integral. O programa ele é feito a partir de pactuação. A cada ano, a cada ciclo de pactuação, o Ministério da Saúde lança a portaria e essa última portaria de que redefiniu ou fez uma alteração grande no programa, ela veio para um ciclo bienal, um ciclo de 2 anos, no qual o município que teve interesse, que pactuou o programa, se compromete a realizar no âmbito do seu município um conjunto de 12 ações que podem ser priorizadas conforme a demanda da escola e a realidade do território escolar. Essas aqui são as 12 ações pactuadas pelo município para realizar como ações do Programa Saúde na Escola. A primeira ação, que está aqui em negrito, ela é uma ação prioritária, então o município deve realizar essa ação em todas as escolas que ele pactuou, por isso que ela está destacada. E as outras ações ele vai realizar de acordo com a demanda, de acordo com a análise do território escolar, priorizando cada ação para cada território que ele achar mais conveniente. Então, hoje nós vamos falar em específico da ação número 10, que é a promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com possíveis sinais de alteração. Nas nossas reuniões do Grupo de Trabalho Intersetorial Estadual, foi feito um levantamento pela Secretaria Estadual de Educação e era ainda um levantamento preliminar sobre as ações que estavam sendo realizadas nas escolas estaduais e foi identificado que essa era uma das ações que era menos realizada. Então, nós vamos apresentar hoje informações a respeito dessa ação, informações sobre como realizar a promoção de saúde auditiva e também apresentar um instrumento do Ministério que o Ministério da Saúde publicou para a realização dessa ação. Então, vamos lá. Falar um pouquinho da audição. A audição é o conjunto de processos ligados à capacidade de perceber os sons. A audição engloba as ações das orelhas, envolvendo o conduto auditivo externo, os ossículos da orelha média, que são martelo, bigorna e estribo, a tuba auditiva e a orelha interna, o sistema auditivo interno, a cóclea e o nervo auditivo. E a audição ela é também possível graças ao cérebro, que analisa e interpreta as ondas sonoras que são captadas pelo sistema auditivo. Então, nessa imagem, nós temos todas as porções do sistema auditivo, desde a orelha externa, orelha média, orelha interna e as vias auditivas cerebrais. A audição e a integridade, a audição é um processo que é fundamental para a aquisição tanto da linguagem oral quanto na linguagem escrita. Por isso a preocupação em trabalhar e identificar possíveis alterações de audição para que a criança, no decorrer do seu desenvolvimento e na entrada
na fase escolar, não venha a ter prejuízos no que se diz respeito à aprendizagem, quando ela estiver já na época de alfabetização e no decorrer da sua vida escolar. Então, a integridade auditiva é fundamental no sistema sensorial humano, pois ela desempenha um importante papel na aquisição e no desenvolvimento da linguagem, contribuindo para o processo ensino-aprendizagem. Então, sim, no processo principalmente de alfabetização, a criança frequentemente vai utilizar pistas auditivas para aquisição e para aprendizado da linguagem escrita. Então, se a criança tem alguma alteração, mesmo que seja, por exemplo, infecções de ouvido com frequência, tem alguma alteração de orelha média, alteração no conduto auditiva, algo que possa parecer simples, passageiro, transitório, mas que no momento em que ela está aprendendo a ler e a escrever, esse fato, uma baixa acuidade auditiva, pode atrapalhar ela no processo de aprendizagem de alfabetização. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as perdas auditivas para que isso fique um pouco mais claro. Então, a perda auditiva é quando a habilidade auditiva da pessoa é reduzida, fazendo com que ela tenha dificuldade de ouvir diálogos e outros sons. Então, nós temos basicamente esses autores, o Silman e Silverman, de 1997, eles classificaram as perdas auditivas em 3 tipos: tipo condutiva, tipo mista e tipo sensório-neural. Então, as perdas auditivas condutivas são aquelas alterações que vão atrapalhar na transmissão, na condução do som. Então, a pessoa vai ter um bloqueio, às vezes uma alteração de orelha média, otites, ou então até mesmo um excesso de cera no ouvido que possa se acumular e diminuir a condução do som, ou seja, o som não vai chegar para aquela pessoa com toda a intensidade. Então, pode alterar um pouco a compreensão do som. Ela tende a ser temporária e de fácil resolução. Às vezes, algum uso de medicação, limpeza do conduto, já vai solucionar. Já essa pessoa, a partir do momento que faz algum procedimento, já elimina esse tipo de alteração auditiva. As perdas auditivas mistas, elas já têm um componente de um certo prejuízo na condução do som, então o som não chega até a orelha interna com toda aquela intensidade, mas começa também já a afetar a orelha interna. E as perdas auditivas do tipo sensório-neural, ela já é um comprometimento da orelha interna, do órgão auditivo interno, e pode ser nas células ciliadas do órgão de corte, da cóclea, que a gente chama, que pode atrapalhar a condução do som, a transmissão desse som para o nervo auditivo. Então, tendem a ser perdas auditivas permanentes. E as perdas auditivas também, elas variam de acordo com o grau, vindo de leve até profundo. Então, as perdas auditivas condutivas, elas não tendem a ter um grau muito elevado de alteração. Então, tendem a ser de leve a moderadas. As perdas mistas e sensório-neurais, elas vão de leve a profundas. Então, dependendo do comprometimento de acuidade auditiva, principalmente a criança que está ainda iniciando na alfabetização, ou mesmo crianças maiores e adultos, dependendo do comprometimento auditivo, ele vai ter muitas dificuldades na escola, no aprendizado de conteúdos, na alfabetização, dificuldades de concentração, de aprendizado em si. E temos também, uma das alterações auditivas, a desordem do processamento auditivo.
que é a inabilidade do indivíduo em atender, discriminar, reconhecer, recordar ou compreender informações apresentadas aos canais auditivos. Então, muitas das vezes aquele indivíduo tem os níveis normais, tanto de audição quanto de inteligência, mas tem dificuldade, às vezes num ambiente mais ruidoso, ele tem dificuldade de separar e de compreender fala, tem dificuldade na memória auditiva, uma série de dificuldades nessas habilidades auditivas, que também podem comprometer o desempenho dele na escola. Então, o objetivo dessa aula, dessa teleaula, é apresentar o instrumento que o Ministério da Saúde formulou para auxiliar no desenvolvimento das ações de promoção de saúde auditiva e identificação dos educandos com sinais de alteração e acrescentar algumas informações sobre promoção de saúde auditiva que podem ser realizadas no ambiente escolar de acordo com a faixa etária de cada educando. O instrutivo, esse instrumento, ele está disponível no portal da Atenção Básica, no site do Departamento de Atenção Básica, na página do Programa Saúde na Escola. Então, o Ministério também ele tem tentado, a partir da reformulação do programa, disponibilizar informações específicas para a realização de cada ação do PSE. Então, tem o instrumento de saúde auditiva, mas tem outras informações sobre outras ações também. Então é importante quem trabalha, o apoiador do Programa Saúde na Escola no municipal, tanto da saúde quanto da educação, está constantemente consultando esse portal que sempre tem novidades e documentos para auxiliar na execução das ações. Então, as ações propostas nesse instrumento devem ser realizadas pelos profissionais de saúde em contato com os profissionais de educação das escolas, os estudantes e as famílias, que muitas vezes o professor já identifica que aquele aluno pode ter algum comprometimento auditivo, ele pode entrar em contato com a família, colher mais informações e aí encaminhar esse educando para atenção básica e seguir aí o fluxo para conseguir solucionar ou encaminhar esse aluno, né, para o direcionamento mesmo, atender a necessidade dele. Então, vamos lá. Na educação infantil, para os alunos, para os educandos até 5 anos, de 0 a 5 anos. Aí a gente vai pegar também o CMEIs, que o CMEIs também, a educação infantil, os CMEIs eram escolas prioritárias para a pactuação do programa, no programa Saúde na Escola. Então, principalmente aqui para as crianças até os 2 anos de idade, no momento da matrícula, a escola já pode verificar se a criança realizou a triagem auditiva, o teste da orelhinha, e anotar o resultado na ficha escolar dele. Tá? Orientação aos pais e aos professores acerca do desenvolvimento auditivo e de linguagem. Se no município tiver um núcleo de apoio à saúde da família, o NASF, contar com algum profissional, um fonoaudiólogo que possa, porque as ações elas são sempre realizadas em parceria dos profissionais da saúde com os profissionais de educação. Então, tiver o profissional fonoaudiólogo inserido no NASF, ele pode combinar um dia, fazer uma ação de orientação aos pais e professores, marca uma data, faz uma reunião de pais e tal, e faz uma orientação para esse público. Orientações sobre os cuidados com a saúde auditiva, que nós vamos ver mais à frente, e seguir mais para dentro do instrumento do Ministério, que é para identificar os educandos com possíveis sinais de comprometimento auditivo. É importante para essa faixa etária, de 0 a 5 anos, a gente conseguir verificar se essa criança está tendo um desenvolvimento de linguagem normal, adequado para a sua faixa etária. Então, no instrumento tem uma tabela mostrando os marcos do desenvolvimento auditivo. Então, se o profissional
verificar que essa criança está aquém do que ele deveria estar para a faixa etária dele, já pode ser um sinal de alerta. A gente vai encaminhar essa criança para uma verificação, uma avaliação, para ver se ela não tem alguma coisa, algum comprometimento auditivo que já esteja atrapalhando ela no desenvolvimento de linguagem. Então, dentre os marcos aqui do desenvolvimento auditivo, para o recém-nascido, o que é esperado para o recém-nascido em relação a respostas auditivas? Frente a sons fortes, ele vai despertar do sono. Tem também a questão do reflexo cócleo-palpebral, que mediante um som forte, ele pisca os olhinhos mais fortes. De 3 a 4 meses, esforços rudimentares para virar a cabeça. Então, se ele ouvir um som nas laterais, ele vai começar a querer lateralizar a cabeça, procurando a fonte sonora. E essa criança também vai ter uma atenção maior às vozes familiares, com quem está ali lidando diariamente com a criança. Por exemplo, maior atenção quando ouve a voz da mãe. A mãe, o pai, aqueles que estão ali mais constantemente lidando com a criança. De 4 a 7 meses, localiza a fonte sonora somente para o lado, movimentos dos olhos ou de cabeça em direção à fonte sonora. E nessa fase também a criança já sustenta bem a cabeça. De 7 a 9 meses, essa criança já tem que localizar a fonte sonora para o lado e indiretamente para baixo. De 9 a 13 meses, aí já mais de um aninho, localiza a fonte sonora diretamente para o lado e para baixo. De 13 a 16 meses, essa criança tem que localizar a fonte sonora diretamente para o lado e para baixo, indiretamente para cima. E já começa a responder a ordem simples, então ela já compreende a ordem simples e já consegue executar alguns comandos verbais. Mostrar, se pergunta cadê a mamãe, ela mostra, dá tchau, ela mostra, dá a bola, ela mostra algum brinquedo que ela gosta. Então já vai mostrar que ela compreende a ordem simples, ela entendeu, ela está ouvindo o que foi solicitado para ela. De 16 a 21 meses, localiza diretamente os sons para o lado, para baixo, para cima. Reconhece as partes do corpo, roupas, calçados quando são nomeadas. De 21 a 24 meses, localiza diretamente os sons em qualquer ângulo. Pode selecionar objetos, pessoas, familiares quando são nomeados. E também a criança nessa faixa etária já tem um vocabulário um pouquinho melhor, ela já começa até a juntar palavrinhas, formar algumas frases. Então, se até os 24 meses, dentro de alguma etapa desses marcos do desenvolvimento, a gente notou que a criança não está apresentando aquilo, já é um sinal de alerta. Então, a gente já pode pensar, se essa criança está demorando até muito tempo também para falar, para começar a produção verbal, a gente também tem que ficar bastante atento, porque ela pode ter um comprometimento auditivo. Então, alguns cuidados em relação à saúde auditiva. Manter as vacinas sempre atualizadas. Algumas doenças, patologias que são preveníveis pela vacinação podem ocasionar como sequela algum tipo de grau de deficiência auditiva. Cuidado com a intensidade sonora dos brinquedos. Então, quando for selecionar os brinquedos do CMEI, por exemplo, sempre tem que tomar cuidado para a gente não escolher brinquedos que vão ter uma intensidade sonora muito elevada. Cuidado ao utilizar as hastes flexíveis para a higienização das orelhas. Muito cuidado, porque dependendo da forma, ou colocar também outros objetos no conduto auditivo externo, porque isso pode causar algum trauma na membrana timpânica, dependendo do que for utilizado ali para fazer essa higienização. E também a gente tomar cuidado, ter sempre brinquedos adequados à faixa etária da criança, para na hora dessa criança manusear, não for colocar algum brinquedo de parte pequena e colocar no ouvido, ou até mesmo outros acidentes, como engolir, colocar no nariz, alguma coisa desse tipo. Então, sempre brinquedos adequados à faixa etária da criança.
E muita atenção também aos problemas de orelha média, que seriam as otites, as infecções de ouvido. Então, otites, essas infecções de ouvido com frequência, elas podem, como durante o processo infeccioso, essa criança pode ter uma redução, uma baixa acuidade auditiva, dependendo do momento em que ela estiver na escola, no aprendizado de alfabetização e tudo mais, ela pode ter dificuldade. E o instrumento traz também um checklist, algumas informações, até para a gente ter um olhar diferenciado para alguma criança que a gente possa evidenciar que ela tem alguma alteração, sugerir que ela tem alguma alteração auditiva. Então vamos observar esse aluno e pensar, pode ser alteração auditiva. Então aqui são só algumas questões, no instrumento está o checklist completo, então tem mais informações. Então, pede frequentemente para que repita as frases. Eu costumo dizer que, vira a cabeça em direção a quem está falando, tentando potencializar ali a ouvir o que aquela pessoa está falando. Fala com intensidade elevada ou reduzida. Demonstra esforço ao tentar ouvir. É desatento em sala de aula. Tem dificuldades no aprendizado ou desempenho escolar está abaixo do esperado. Respira pela boca, tem tonturas, dor ou infecção nas orelhas com frequência, dificuldade em linguagem oral. Essa criança já está grandinha, ela ainda tem muitas alterações fonéticas, trocas, inversões na fala. Tem dificuldade em linguagem escrita, trocas, dificuldades na expressão escrita ou na leitura. Então, essa criança já dá sinais de que ela pode ter alguma alteração auditiva. Então, se a resposta for sim para ao menos 3 das questões apresentadas, há suspeita de alguma alteração auditiva. Então, esse aluno ele deve ser encaminhado para avaliação na unidade básica de saúde. Se necessário, ser submetido a intervenções clínicas. Por exemplo, foi visto que ele tem um excesso de cera no ouvido, ou ele está passando por passando por um momento infeccioso, tem uma infecção de ouvido, então ele vai ser tratado. Se ele precisar de outros procedimentos, uma avaliação audiológica mais completa, ele deve ser encaminhado para o tratamento na rede especializada desse serviço no SUS, que ele vai passar por uma avaliação do otorrino, da fono e fazer exames pertinentes ao quadro que ele apresentar. Então, para faixa etária acima dos 6 anos, que seria ensino fundamental 2, ensino médio e educação de jovens e adultos. Para essa faixa etária, então nós já temos educandos que já têm uma linguagem mais elaborada, então, e tem uma competência também maior para falar sobre a queixa auditiva dele, se houver, consegue nomear melhor a alteração. A gente vai não só aplicar o checklist, que posteriormente a gente vai ver, mas até fazer algumas perguntas tentando rastrear alguma alteração auditiva. E temos também algumas orientações sobre promoção e cuidado com a saúde auditiva desses educandos. Então, para essa faixa etária, a gente orienta que esses educandos controlem no ambiente escolar, né? Tentar controlar a intensidade dos sons ambientais. No dia a dia também, tentar ouvir o MP3, nos fones de ouvido, num volume agradável. Então, principalmente os adolescentes, tem uma tendência de ouvir muito música com fone de ouvido, música ou outras coisas, rádio e tal,
e frequentemente num volume muito elevado. Então, orientar para que tentar ouvir num volume mais agradável, uma intensidade sonora mais baixa. Uma dica é poder ouvir alguém conversando mesmo com o aparelho ligado, porque essa exposição muito frequente a ruídos intensos, a sons intensos, a longo prazo pode causar alterações auditivas. Tratar de doenças que podem causar perda de audição, então doenças crônicas, tentar mantê-las sempre controladas, como no caso da hipertensão e do diabetes, por exemplo. Sempre que possível, não ouvir com o fone de ouvido. Se for só usar o fone de ouvido, quando não puder, esse som não puder ser ambiente. Então, por exemplo, em casa, tentar ouvir músicas sem o fone de ouvido, para a gente diminuir a frequência do uso do fone de ouvido. E mesmo em casa, tentar colocar a intensidade num volume agradável, para a gente tentar também minimizar a exposição a intensidades sonoras muito elevadas, que com o passar dos anos pode causar um dano auditivo permanente. Também cuidado ao utilizar as hastes flexíveis para a higienização das orelhas ou outros objetos pontiagudos no conduto auditivo externo. Uma outra dica, uma outra sugestão é utilizar o dia 10 de novembro, que ele é um dia nacional, um dia de comemoração, um dia de atenção, de prevenção e combate à surdez, para a gente fazer as ações de promoção de saúde auditiva. Então, utilizar essa data para orientação aos jovens, aos adultos, às crianças, aos pais, no sentido de orientar e conscientizar sobre a importância do cuidado com a audição. Então aqui está o checklist novamente, que ele também pode ser aplicado para essa faixa etária de educandos. Então ter aquele olhar um pouco mais apurado para esse aluno. Então já tem uma suspeita, aquele aluno não está com um desempenho escolar muito bom e tal. Será que pode ser alguma alteração auditiva? Então a gente pode utilizar esse checklist para a gente tentar fazer o diferencial, tentar filtrar algumas coisas ali e encaminhar esse aluno para a gente realmente confirmar. Pode ser essa dificuldade dele, pode ser uma alteração auditiva? Então as perguntas são as mesmas das utilizadas para a educação infantil. Então virar a cabeça em direção a quem está falando, fala com intensidade elevada ou reduzida, infecções de orelha frequentes, dificuldades em linguagem oral, dificuldades na linguagem escrita. E então observar esse checklist, ver se o seu aluno se encaixa nesses critérios. E também, para essa faixa etária, a gente consegue também direcionar um pouco mais, fazer algumas perguntas para a gente tentar rastrear as alterações auditivas. Perguntar para ele: você tem dificuldade para entender conversas em grupos ou ambientes ruidosos? Precisa pedir para as pessoas repetirem o que dizem com frequência? Já respondeu alguma pergunta sem entender por vergonha de pedir para que essa pessoa repita? Tem a sensação de que ouve, mas não entende o que as pessoas dizem? Precisa aumentar o som da TV ou do rádio porque não costuma ouvir no mesmo volume que as outras pessoas? Você tem alguma queixa auditiva como dor, tontura, vertigem, chiado, zumbido na orelha? Tem a sensação de que ouve melhor de um lado do que do outro? Tem a sensação de orelha tampada, abafada? Então, se a resposta para essas questões for sim, pelo menos 3 delas, esse educando também vai ser encaminhado para avaliação na atenção básica. Se a alteração não for solucionada, se ele precisar de uma avaliação audiológica mais completa, encaminhar para a rede de atenção auditiva pactuada com o município dele.
Esses três são os serviços que fazem parte são serviços de referência para o diagnóstico, reabilitação auditiva que a gente tem aqui em Goiás. Eles fazem parte da rede de atenção à pessoa com deficiência aqui em Goiás. Então, se precisar de uma avaliação mais completa, vamos verificar qual o município é pactuado com qual serviço para encaminhar. Tem no estado alguns outros serviços que realizam exames auditivos, fazem outros serviços em relação à saúde auditiva? Sim, mas esses são os serviços que fazem parte da rede de atenção à pessoa com deficiência no estado. Então é o CRER, o Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santilo, a PAI em Anápolis e a Vila São Cotolengo em Trindade. Aqui algumas informações, só a título de informação mesmo, sobre a saúde auditiva no nosso Sistema Único de Saúde. Então, desde 2004, quando instituiu a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, muitas coisas vêm sido discutidas, vêm sido melhoradas, e então a atenção à saúde auditiva no Sistema Único de Saúde tem melhorado demais. Então, nós temos, desde 2004, a Política Nacional de Saúde Auditiva. Em 2012, teve instituída também a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no Sistema Único de Saúde, que aí também entrou a deficiência auditiva, os cuidados à pessoa com deficiência auditiva. Em 2012, foi publicada também as diretrizes de atenção à triagem auditiva neonatal. Então, assim, a gente ainda não tem um amplo alcance, mas de acordo com os documentos, com as diretrizes, com as portarias, muita coisa tem evoluído. E em 2014, 10 anos após a publicação da Política Nacional de Saúde Auditiva, foram incorporados serviços, ao cuidado da pessoa com deficiência auditiva. Então, foram inclusos muitos serviços e procedimentos que anteriormente não tinha no Sistema Único de Saúde. E de 99 a 2001 também teve uma campanha nacional intitulada Quem Ouve Bem Aprende Melhor, mostrando já que tem que ter uma atenção especial em relação à saúde auditiva e audição para os escolares. Então, aqui uma mensagem, né? O ouvido do homem é o caminho para aprender. Então, acredito que com o instrumento, com as informações que a gente recebeu hoje, fica mais fácil da gente começar a falar mais, fazer mais as ações de saúde auditiva para os nossos educandos, identificar e melhorar realmente a qualidade de vida e de educação dessas crianças, desses jovens e desses adultos. Aqui está o contato da área onde eu trabalho, na Secretaria Estadual de Saúde, ela na Superintendência de Políticas de Atenção Integral à Saúde. Então, contato, e faço parte também do grupo de trabalho para o Programa Saúde na Escola, no grupo estadual. Então, nosso grupo de trabalho está sempre trocando informações, né? Procurando discutir para a gente fazer um programa melhor para os goianos, para os usuários do Sistema Único de Saúde e também dos educandos que estão aí na nossa rede pública de ensino. Muito obrigada e boa tarde.